Jogadores do Internacional trabalharam nesta sexta-feira com os portões fechados, um movimento de privacidade peculiar, dado pelo técnico Eduardo Cudê na preparação que é longa para enfrentar o Red Bull Bragantino no retorno ao Campeonato Brasileiro. Enquanto isto, a preocupação é com o volante Johnny, que está recebendo um tratamento especial por uma lesão que já o atrapalhou em outros momentos desta temporada. Falamos também sobre a possibilidade de departamento de futebol da atual gestão, caso ela seja reeleita no pleito do final deste ano e sobre os riscos tomados pelo departamento de futebol. Um deles com Alan Patrick, que tem o seu empresário chegando a Porto Alegre na próxima semana, buscando uma renovação de contrato, que nesse momento a direção do Inter afirma que não vai acontecer. E sobre Sérgio Rocher, que vai ser bancado jogando até o final do ano, mesmo com os problemas na costela relatados pelo próprio goleiro. Este é o Diário do Inter KTO desta sexta-feira, 17 de novembro de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo dessa sexta-feira. Vamos começar falando sobre o treinamento que houve pela parte da tarde no CT Parque Gigante com os portões fechados. E aí, de novo, eu coloco para vocês, é um movimento de privacidade do técnico Eduardo Cudê que ele chama a atenção, que ele é um pouco peculiar. Porque o Inter tem uma preparação longa, de 9 dias até enfrentar o Red Bull Bragantino. E esses primeiros treinos, eles são muito mais de readaptação, treinos regenerativos, treinos para os jogadores voltarem a alguma condição física básica. E normalmente essas atividades, elas não são fechadas, mas o Cudê pediu privacidade máxima nesse início de treinamento, tá? Tanto que, quinta-feira, a atividade ela foi aberta por pouquíssimos minutos. Hoje, na sexta-feira, aliás, não houve a abertura do CT, os jornalistas sequer puderam acessar o gramado do CT Parque Gigante, e no sábado já está avisado que o período de abertura para imagens ele vai ser bem pequeno mesmo, tá? Então, assim, o Inter está trabalhando com uma privacidade máxima e excessiva para o momento de reapresentação que tem, é o Cudê querendo aproveitar essa privacidade para trabalhar um pouco melhor, tá? O que a gente pode destacar desses treinamentos? Que a preocupação no momento, e aí não no gramado do CT, mas no ambiente de departamento médico, é com o volante Johnny, que vai ser vendido no final da temporada, mas ele está passando por um tratamento especial em função de dores no tornozelo. E foi exatamente no tornozelo onde o Johnny teve o seu principal problema nessa temporada. Depois da partida contra o Bolívar, pela Libertadores lá na Bolívia, o Johnny passou por algumas semanas afastado do time em função de dores no tornozelo. Aliás, jogo contra o Bolívar aqui no estádio Beira-Rio. E em função dessas dores ele ficou afastado do time. Voltou, foi titular, vem jogando bem, mas agora se dá uma segurada nele. Ele foi inclusive cortado da seleção norte-americana para poder tratar bem o tornozelo que ele ainda sente. Até porque existe uma preocupação, porque o cara no fim do ano tá indo pro futebol espanhol e tem que chegar bem lá. Então o Johnny tá fazendo esse tratamento, deve, e aí está sendo trabalhado para isso, deve voltar para algumas partidas do Campeonato Brasileiro, mas está tendo um cuidado especial em função dele já ter tido esse problema e ter voltado a incomodar de alguma forma o jogador, tá? Na tarde dessa sexta-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre o departamento de futebol que a atual gestão terá caso seja reeleita no pleito do final desta temporada. E o departamento de futebol terá um homem forte, que se trata do Magrão, ex-volante e atual gerente técnico do Internacional. Magrão deverá ser empoderado no departamento de futebol colorado caso Alessandro Barcelos seja reeleito. O próprio presidente já falou que não tem ideia de contratar um executivo com superpoderes. E esses superpoderes, ou este prestígio, deve ser dado ao Magrão, que é uma espécie de vice de futebol e circula por todas as áreas do departamento. Eu trago mais detalhes sobre isso aqui, é só clicar para assistir, saber um pouco mais sobre as ideias do Inter para o Magrão, as ideias do Magrão para o clube e sobre a ascensão também do David Bandeira, que pode acontecer caso o presidente Barcelos seja reeleito, tá? Mas, avançando na pauta, eu quero falar sobre dois riscos que a direção do Inter está tomando neste momento em duas situações diferentes, tá? A primeira é sobre o goleiro Sérgio Rocher. A informação ela é do Jason Lisboa, meu colega da Rádio Gaúcha, que conversando com algumas pessoas do Internacional, apurou que o Inter se viu tranquilo pela atuação que o Rocher teve contra a Argentina, pelas dores na costela que o Rocher vem relatando. A gente falou aqui sobre a reclamação dele em entrevista para a imprensa uruguaia logo que chegou no Uruguai para se apresentar
a seleção celeste. Ele disse que teve um retrocesso nessa lesão depois de um choque contra o América Mineiro e isso despertou o sinal de alerta no estádio Beira-Rio. Mas hoje o Inter está decidido que Rocher volta para jogar as últimas 4 partidas do Campeonato Brasileiro, independente de ele hoje estar sentindo alguma coisa do ponto de vista da costela. E aí ele vai para o sacrifício mesmo. Não vai treinar sempre, mas vai jogar. É assim que o Inter está planejando o fim de ano do Sérgio Rocher, mesmo que ele tenha tido algumas dificuldades ao longo dos últimos dias. E aí depois que a temporada encerrar, o Inter vai de fato fazer um tratamento especial, dar um descanso para ele, para ver se ele volta com essa lesão um pouco mais cicatrizada e ele tenha um pouco mais de segurança até para treinar no ano de 2024. Mas o Inter vai assumir esse risco, vai manter o Rocher como titular nos 4 jogos restantes do Campeonato Brasileiro. Essa informação foi apurada pelo Jason Lisboa, tá? E uma outra informação importante, ela foi trazida pelo Vaguinha. Envolve o meia e capitão, o principal jogador do time, Alan Patrick. O Alan Patrick tem contrato até o final de 2025 e está conversando com a direção para uma ampliação maior até o final de 2027, mediante também um aumento salarial. E essa informação ela tem vazado por parte do empresário e das pessoas ligadas ao Alan Patrick. Inclusive a informação é que o André Curi chega a Porto Alegre na próxima semana para negociar essa situação envolvendo o Alan Patrick. Entretanto, a direção do Internacional, com os contatos que a gente fez, descarta essa possibilidade de renovar com o Alan Patrick agora. Vamos ver se no final da próxima semana o Alan Patrick vai estar renovado ou não. E aí a gente vai ter a definição da verdade. Mas o Inter está, de certa forma, tendo um pequeno impasse com isso, porque o empresário do jogador disse que vai renovar para aumentar o salário, para valorizar e que isso havia sido prometido. E a atual gestão disse que não vai renovar agora, que isto é assunto para o final da temporada e olhe lá. Vamos ver se até o fim da semana essa situação se resolve ou se pode virar uma novela, daqui a pouco a situação envolvendo o Alan Patrick. Ele não vai sair do Inter, ele tem contrato até o final de 2025, mas ele teve propostas da Arábia, onde ele mesmo quis ficar e foi conversado com a direção em busca do objetivo da Libertadores da América e tudo mais que ele ia ficar. Vamos ver como que o Inter vai desenrolar essa situação envolvendo o Alan Patrick, mas o empresário do Alan Patrick, que é o André Curi, afirma chegar em Porto Alegre a partir da próxima semana para assinar essa situação ou resolver essa situação. Vamos ver quem é que vai ceder, tá? Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? A gente tem, nesse fim de semana, um único jogo pelo Campeonato Brasileiro, que é Cruzeiro e Fortaleza, tá? E a minha aposta é no Fortaleza. O Cruzeiro tá mal das pernas, perdeu pro Coritiba, imagina pro Fortaleza. A minha aposta vai no Fortaleza. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!